Bom dia, abençoado de Deus, abençoada de Deus. O tema dessa palavra para você meditar é: será que Deus ouve minhas orações? Sou um pobre pecador, quem sou eu para Deus ouvir? Meu irmão, você tem barreiras para conversar com Deus, porque você se acha um grande pecador e você não acha que Deus vai ouvir a tua oração. Então vamos lá. A Bíblia ela revela coisas como se fosse uma biografia que normalmente nenhum ser humano faria. Você vê várias biografias aí, Ayrton Senna, realmente a maioria das pessoas que já partiram, poucas são as pessoas vivas que faz sua biografia, e ela bota algumas coisinhas ali dos erros dela, só para dar uma pimentada para poder gerar venda. Mais rara as exceções, ou quase nenhuma, coloca aquilo que ela sabe que são coisas terríveis que ela fez. São as mazelas escondidas lá no coração. Normalmente o ser humano não coloca isso numa biografia, mas o Deus Todo-Poderoso, ele é a verdade. E ele registrou na Bíblia todas as falhas, todas as imperfeições dos seus filhos. Todas as imperfeições. Por que ele colocou ali? Para mostrar que os homens que ele escolheu, os profetas, Moisés, Abraão, Isaac, todos eles, Davi, eram homens imperfeitos como você é, como eu sou. Vou dar um exemplo disso. O Senhor já estava preparando os apóstolos, porque estava se aproximando a crucificação. E ele preparando, vai ser um momento difícil, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês, um assunto seríssimo. E sabe o que os apóstolos estavam discutindo entre eles? E o Senhor ouviu e conhecia a intenção do coração, o que estava lá escondido. Eles estavam disputando, quando chegasse o reino de Deus, quem seria o maior? Quem teria o crachá maior? Quem teria a função maior? Quem teria essa função maior? E aí, ao ponto que Tiago e João, ele pediu, pediu a Jesus que um pudesse ficar à direita dele lá no reino e o outro pudesse ficar à esquerda dele no reino. Meu irmão, Jesus não respondeu nada. E aí eles não se contentando, eles pediram. Só chegar um pouquinho aqui para trás, desculpa, tá? Me perdoe aí. É que tá ficando uma goteira aqui em cima de mim. Então eles pediram a mãe dele para que Jesus colocasse eles no lado direito e no lado esquerdo. Aí Jesus falou: vocês não sabem o que está pedindo. O meu reino não é igual ao reino da terra. Não é igual à empresa que você trabalha. No meu reino, o primeiro tem que ser o último. Aquele que quer receber tem que doar. Aquele que quer ser servido tem que servir. Então aí Jesus pegou três situações para tentar fazer uma metanoia, uma mudança de mente naqueles apóstolos. Ele já estava 3 anos com eles, tratando o coração, a mente deles, operando uma mudança, mas ainda havia coisas dentro do coração deles. Aí Jesus chega e fala assim, pegou uma criança e falou assim, olha só, se nenhum de vocês for como essa criança, a pureza que ela tem no coração, a humildade, nenhum de vocês entrará no reino de Deus. Aí ele deu o segundo exemplo. Ele pegou uma bacia, botou os apóstolos sentados e ele faz algo que é uma cultura judaica que a gente não percebe. Se você é um judeu que tem posses e você recebe um convidado na sua casa, você tem que honrar esse convidado. Então, os judeus moravam numa terra árida, né? Poeira, não tinha asfalto. Então os pés dos visitantes chegavam com muita poeira. Então, se eu sou um senhor que tem posses, eu pego o meu escravo para mostrar, tá vendo? Eu tenho poder, eu tenho posse. E eu peço o meu escravo para lavar os pés do meu convidado. E para mostrar que aquele homem é um escravo e eu tenho poder, eu tenho status, ele pega a toalha dele, amarra na cintura
é um símbolo de submissão, que aquele homem é um escravo, estaria para servir aquele convidado. Se você é uma pessoa que era simples, pobre, você só deixava uma bacia e um pano para que o próprio convidado lavasse os seus pés e enxugasse. Então Jesus, quando ele foi lavar os pés dos apóstolos, ele amarrou a toalha na cintura para mostrando: eu sou um escravo de vocês, eu vim para dar vida por vocês. Hoje vocês são mais importantes. O meu pai se dignou a amar vocês de tal maneira que me enviou para morrer por vocês. Se eu estou fazendo isso, que era para ser servido, vocês eram para estar lavando meus pés, e eu estou lavando, estou mostrando para vocês que eu vim na vida de vocês, estou transformando a vida de vocês, para que vocês vá abençoar os teus irmãos. Mas vai com humildade, com sentimento de servidão, não de status. Meu irmão, houve dois fatos lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz e todo o nosso pecado entrou em Jesus, ele falou essa frase: Elohim, Elohim, labak sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O pai abandonou o filho? Nunca. Ele nunca abandonou o filho e nunca te abandonou. Só que naquele momento que o nosso pecado entrou em Jesus, a palavra do Senhor diz que o nosso pecado nos faz separação entre nós e Deus. Foi quebrada uma comunhão, uma ligação, uma comunicação, porque agora naquele momento Jesus estava experimentando algo que ele nunca experimentou, que é a perda da comunhão com o Pai. Ele não estava naquele momento, quando o nosso pecado entrou nele, ele não estava mais sentindo a presença do Pai. O Pai estava lá, mas ele estava com a função de levar os nossos pecados. E depois ele falou a segunda frase: Tetelestai, está consumado. A ti, meu Pai, eu entrego o meu espírito. Quando ele fez isso, lá no santuário, no templo, havia a primeira porta, a segunda porta e a terceira porta. A terceira porta era o Santo do Santo, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava lá dentro da arca os 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouquinho do maná que caiu no deserto. Ali, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Havia um véu. Quando ele falou, Tetelestai, está consumado, e ele entregou o Espírito, a Bíblia diz que no mesmo instante, aquele véu de cima para baixo rasgou e abriu. Sabe o que ele está dizendo? Que agora não é só um homem que pode entrar uma vez por ano ali, não. Agora, o lugar que é o Santo dos Santos, o lugar que é o céu dos céus, onde Deus habita, você como filho de Deus, por meio do Filho dele, Jesus Cristo, você tem acesso direto a Ele. Você pode ir direto ao Pai. Acabou. A religião, no grego é religar, é ligar o homem a Deus, mas ela é falha, é imperfeita. A única ligação perfeita com o Pai é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, olha, preste atenção agora. Ele fala assim, que Cristo nos faz justo aos olhos do Pai. Cristo nos faz justo aos olhos do Pai. Quando você ora a Deus, o Pai, quando olha para você, ele está vendo Cristo em você, o Filho dele perfeito. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, mas o Cristo que está em você, no teu coração, te faz perfeito. E quando você ora no nome do Filho dele, Pai olha e vê Cristo orando por meio de você, pela ajuda do Espírito Santo, porque você não sabe como orar, mas o Espírito Santo, ele ora por você com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe nem como orar. O Espírito Santo te ajuda, o Espírito Santo leva a oração perfeita a Cristo, é Cristo que está sentado à direita, à destra do Pai, apresenta tuas petições. E se Cristo te faz justo aos olhos do Pai, o segundo versículo diz, muito pode a oração do justo. Meu irmão, você é um filho de Deus. No nome de Jesus, você pode acessar a presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Você sentado num vaso, você lavando uma louça, você pegando uma condução. Aonde você estiver e invocar a presença de Deus, no nome do Cordeiro, no nome santo de Jesus. Ah, meu irmão, a tua oração está ouvida.
Pare de botar barreira. Deus quer ouvir hoje a tua oração. Eu frequento a minha igreja, eu vou dizer para você, ela não é perfeita. Sabe por quê? Porque eu estou lá. Adão pecou, Davi pecou, Salomão pecou, Sansão pecou. Ele está cheio de resíduos de pecado. E hoje não é mais Sansão, não é Davi. Hoje sou eu, hoje é você. Somos pecadores, somos falhos. Nenhum de nós pode acessar a presença de Deus pelas nossas obras, só pelaquela obra de Jesus, que falou Elohim, Elohim, labak sabachthani, e tetelestai. Ele rasgou o véu. E agora você pode conversar com teu Deus. Ore agora. Ore no caminho. Ah, eu cometi erro. E João diz, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, lembra que você tem um advogado, que é Jesus, que está sentado à destra do Pai, o justo juiz, e intercede por você. Pede, começa a oração. Pai, perdoa meus pecados, porque contra ti pequei, em pensamentos, palavras, obras e intenções. Depois de pedir perdão, abre a boca, abre o coração e fala, filho e filha de Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo.